Olá, vou dizer uma palavra para você, para mim, que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5 a seguir. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em vossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Glórias a Deus. Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes, a Bíblia nos fala que somos vasos de barro. O cristão é um vaso de barro que às vezes passa por tristeza, lágrimas, aflições, perplexidades, fraquezas e temores. Mas o cristão, meus queridos irmãos, meus queridos ouvintes, nossos queridos seguidores, ele não é derrotado por causa do tesouro celestial que nele está, ou glória. O cristianismo, meus irmãos, não é a eliminação da fraqueza e nem meramente a manifestação do poder divino através da fraqueza humana. Glórias a Deus. Segundo Coríntios, o próprio 2 Coríntios 12, 9, diz: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, e pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Isso significa, meus irmãos, que em toda aflição podemos ser mais do que vencedores mediante o poder de Deus. Significa que nossas fraquezas e aflições e sofrimento nos tornam totalmente receptivos à graça abundante de Cristo e permite que a sua vida seja manifesta em nosso corpo, como está escrito no versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Oh, glória! Aleluia! O versículo 8 diz justamente isso. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Irmãos, se experimentarmos a presença de Cristo e o seu poder em nossa vida, absolutamente nenhuma aflição ou perturbação, enfermidade ou tragédia provocará nossa derrota espiritual. Sem fé,
é impossível agradar a Deus. Quando as circunstâncias exteriores se tornam insuportáveis e nossos recursos humanos se esgotam, aí é onde Deus entra, irmão, na nossa vida. O Deus do impossível. Os recursos divinos nos são dados para aumentar e desenvolver nossa fé, esperança e força. Deus não abandona seus filhos fiéis em nenhum momento, em nenhuma circunstância, em nenhuma situação. Não, Deus não abandona. Lê lá Romanos 8, versículo 35 ao 39, ou Hebreus 13, versículo 5. E aí nós vamos para os versículos do 9 ao 11, que diz que somos entregues à morte. Glórias a Deus. Irmãos, para um cristão ministrar vida a outra pessoa, ele deve compartilhar do sofrimento de Cristo e experimentar na sua própria vida a operação da morte. Porque o versículo 12 diz: de maneira que em nós opera a morte, mas, glória, em vós a vida. Aleluia. A abnegação, a aflição, a decepção e o sofrimento por amor de Cristo farão, glórias a Deus, com que a nossa vida, irmãos, ministre a graça ao próximo. O próprio Jesus ensinou isso, irmãos, esse princípio de quebramento, lá em João 12, 24 e 25, quando ele nos diz para guardar a nossa vida para a vida eterna. Glórias a Deus. Então, nós somos mais do que vencedores por amor a Cristo. Que Deus te abençoe e te dê um bom dia na proteção do Senhor. Visite a sua casa, a sua família. Glória a Deus. Aleluia.